Seja muito bem-vindo, bem-vinda à Semana do Pensamento Visual aqui da Design de Conversas. Essa é a primeira palestra. Se você está assistindo isso fora de ordem, essa foi a primeira palestra apresentada durante a semana. E a gente quer que você assista todas as palestras, então acompanhe a gente. A gente está aqui com o João e com o Luiz para falar um pouquinho sobre o que é pensamento visual. Então, falar um pouco mais sobre isso com profundidade, trazer alguns conceitos básicos, e é isso. Eu queria que vocês se apresentassem pra gente. Claro, por favor, João. Muita gentileza aqui, né? Bom, eu sou o João Ricardo, eu sou formado em design gráfico, trabalhei um tempo como designer em algumas editoras, grandes empresas, e eu agora estou trabalhando como facilitador gráfico aqui na Design de Conversas já há uns 2 anos, acho. E sempre trabalhei com desenho, ilustração, gostei muito, né? Sempre me inspirei nisso. Então o pensamento visual para mim vem muito disso também, apesar de eu achar que não é a única fonte. E eu trabalho todo dia com pensamento visual e acho que é uma coisa muito legal que todo mundo deveria exercitar mais, assim. Meu nome é Luiz Crepaldi, eu sou formado em arquitetura, apesar de nunca ter exercido a profissão. Eu sempre trabalhei com design gráfico, mais especificamente na área de criação de jogos para empresas. De uns anos para cá eu também comecei a trabalhar mais especificamente com facilitação gráfica e, na verdade, o que une todas essas áreas de atuação para mim sempre foi o pensamento visual, materializado muito na figura do desenho, mas que nos últimos anos para mim expandiu pra caramba. Eu comecei a ter uma visão muito mais ampla desse conceito e é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Maravilha. Muito bem-vindo. Obrigado. Nessa área, né, eu percebi que tem muita gente de várias profissões, né? Sim. Várias formações, que não necessariamente é uma formação de design, mas o que seria mais intuitivo, né? A Sim. gente vai ver aqui durante a semana tem biólogo, tem engenheiro, tem de tudo aqui. Então, bom, eu queria começar aqui falando um pouquinho sobre o que é pensamento visual para vocês. Essa é a pergunta crucial, né, João? Pergunta de $1 milhão. É uma discussão muito grande, eu diria, porque muita gente associa o pensamento visual ao desenho. E eu, pessoalmente, acho que não é totalmente... não é limitado dessa forma, sabe? Eu acho que o desenho, sim, exige pensamento visual, mas você pode ter pensamento visual sem desenhar. Acho que são coisas que se complementam. Você pode pensar visualmente para qualquer tipo de coisa, desde dança, que você comentou, até como o trânsito funciona, até o desenho mesmo. Mas acho que é uma das possibilidades, não é a única, né? E muita gente tende a associar isso, que eu pessoalmente acho que não deveriam ser excludentes, assim. Claro, sem dúvida. Eu penso muito na questão do pensamento visual como uma coisa inerente do ser humano. A gente, desde criança, naturalmente pensa visualmente, porque é o nosso principal meio de contato com o mundo, né? Claro, a gente tem sons, gostos, sensações, mas a visão, ela acho que é o sentido mais forte e é como a gente materializa as coisas nos nossos pensamentos, né? Sim. Como a gente visualiza. Tanto que uma das coisas mais natural para uma criança, quando tem o contato com um lápis e com um papel, é rabiscar e começar a tentar desenhar formas, representar aquilo que ela está vendo de uma maneira visual, no papel. Então eu entendo que o pensamento visual ele tem essa naturalidade que com o passar do tempo a gente vai perdendo por conta do nosso sistema educacional, da maneira como a gente é ensinado a lidar com essa representação visual do mundo que nos cerca. E a materialização do pensamento visual, que seria esse registro, né? O registro gráfico, o registro visual, ele começa a se desconectar do pensamento visual e aí a gente acaba ficando aleijado e perde essa capacidade de, inclusive, pensar visualmente. O nosso pensamento já começa a ter a mesma forma do output, que é o digitar num documento, escrever numa folha pautada, né? Acho que é bem por aí o caminho do que eu entendo como pensamento visual. Sim. Quando eu penso em pensamento visual, para mim eu consigo dividir em 2 grandes áreas. Um que seria o soft skill, que é a habilidade da pessoa exercer o pensamento visual. E outro seria, quais são os elementos
que definem o que é pensamento visual. Vocês conseguem trazer um pouco desses elementos? Eu acho que assim, né, Jéssica, falando dos elementos que tornam o pensamento visual uma coisa palpável, eu penso muito na tríade, né, do desenho, do texto escrito e dos elementos gráficos. Acho que o jeito mais direto de você reconhecer que uma pessoa pensa visualmente é quando, ao invés de pegar uma folha e explicar uma ideia simplesmente com um texto corrido escrito da esquerda para a direita na horizontal, ela associa ilustrações, imagens pictóricas, né, desenhadas com textos que podem inclusive estar incorporando questões de contraste para demonstrar importância, relevância, né? E com elementos gráficos, linhas, setas, linhas pontilhadas, colchetes, parênteses, tudo isso combinado para criar uma informação final que é mais forte, muito mais forte, do que qualquer um desses elementos isolados. Sim, aquele negócio está muito na moda também de mapa mental, não sei se bullet journal se encaixaria, mas acho que também é um pouco uma quebra do tradicional, né? Sim, sim. E assim, tipo, quando você fala de ilustrações e tal, pode ter gente que fica meio assustado, mas pode ser desenho de palitinha, sabe? Qualquer coisa assim. Então eu acho que sim, acho que as pessoas, a gente tem o pensamento visual inerente, eu acho que eu concordo com o que você falou, acho que é uma coisa muito natural, porque querendo ou não, por mais que tenha pessoas com deficiência visual e tal, no geral as pessoas usam muito mais a visão do que os outros sentidos, acho que é uma coisa que a gente foi chegando evolutivamente, não sei dizer exatamente porquê, mas a gente tende a perder culturalmente, a nossa sociedade vai cortando isso um pouco, apesar de a gente ainda manter, tipo, sei lá, computador, celular, TV, a gente absorve as coisas visualmente, mas a gente está parando de processar elas visualmente. A gente tende, sei lá, assiste um filme e faz um relatório, sabe? Sendo que você poderia fazer o inverso, tipo, assiste um filme e faz um vídeo, faz um outro filme, analisando esse filme. Isso acontece muito, se você procurar no YouTube, é o que mais tem. Acho que são formas de aplicar o pensamento visual que são muito interessantes e devem ser treinadas. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade e pode exercitar ela. É um músculo, né? A gente sempre fala muito isso. Desenho é um músculo, a facilitação, tudo é muscular. Você precisa treinar para fortalecer aquilo. Se você não treinar, não vai fortalecer. E se você parar de treinar, isso vai atrofiar também. Né? Sim. Sim. Eu já ouvi muita gente falando assim, não, mas você está falando isso porque você desenha, porque você já está nesse lugar de ilustração, de facilitação gráfica. Para quem não desenha nada, o que vocês têm a dizer para essas pessoas, para elas poderem desenvolver o pensamento visual? Vocês acham que rola um medo? Sim, acho que tem um medo. Acho que tem um medo do desenho, que a maioria das pessoas não quer admitir que teriam a capacidade, se quisessem. Sim. As pessoas criaram isso, o desenho é uma coisa meio mágica, meio fora da capacidade do realismo mortal. Mas se a intenção não é desenhar e a sua intenção é trabalhar o pensamento visual, acho que uma forma legal é começar com organogramas, por exemplo. Você organiza suas ideias em blocos e hierarquias, né, que você possa conectar, fazer mapas mentais. Acho que isso é um ótimo exercício para começar a pensar visualmente. Acho que talvez com o tempo você vai sentir falta de desenhar algumas coisinhas, nem que seja um homem de palito, um carro simples, uma casinha. E com o tempo você vai trabalhando isso. Se for interesse, vai para o lado do desenho. Se não for, continua só na organização. Tem gente que trabalha com facilitação só de texto, sabe? Organização e tal. Fontes novas, né? Tipo, você desenhar textos também é uma coisa legal, que muita gente que não quer ir pro desenho acaba indo. Eu gosto de escrever, aí escreve uma fonte mais bonita que a outra, o lettering, né? Que a gente inclusive fala aqui durante a semana. Acho que são exercícios muito legais. Sem dúvida. E o desenho, acho que ele fica nesse lugar também que acaba afastando as pessoas, né? Bom, primeiro que eu acho que todo mundo desenha. Sim. Eu gosto sempre de partir desse pressuposto. A gente é ensinado a parar de desenhar ou que o nosso desenho é errado. Por isso a gente vai parando, né? Mas mesmo que você tenha esse bloqueio com o desenho, né? Eu acho que é importante pensar que lembrar, né, que o pensamento visual
ele é uma ferramenta para qualquer pessoa em qualquer área de atuação. Então, dependendo do para que você vai usar esse registro visual, talvez você realmente nem precise do desenho. Sim, pode ser. A maneira de você colocar as coisas no papel, a maneira de você organizar uma sala, na hora que você está indo, poxa, acho que um exemplo clássico que todo mundo já teve que fazer é montar um PowerPoint, os benditos PowerPoints, para mandar para alguém para fazer uma apresentação. Cara, tá cheio de imagem na internet, você não precisa desenhar, você tem fontes lindas no computador, e por que então a pessoa vai e faz um PPT horroroso? Né? Aquele famoso PPT com texto, né? Que poderia ser um documento Word. Exatamente, e não dá leitura, não engaja, o pessoal fica desanimado. Os conceitos por trás do pensamento visual, dessa representação gráfica do mecanismo do pensamento visual, eles vão ajudar nesse tipo de situação. Sim. Desde como você organiza uma lista de compra para você não se perder, até a maneira como você vai desenhar num flipchart. Eu já tive oportunidade de ver pessoas que não estavam querendo desenhar, estavam só fazendo uma bola com 3 palavras para explicar as áreas da empresa e que não dava para ler. Não porque a pessoa não sabe escrever, não porque ela não sabe desenhar, mas porque ela não está acostumada a organizar essas coisas de uma maneira visual. É verdade. Bom, e se vocês pudessem listar exercícios para essas pessoas desenvolverem o pensamento visual e a partir daí, né, conseguir montar, se comunicar de uma forma melhor, quais seriam exercícios bons para essas pessoas? Olha, um dos meus favoritos é um exercício de apreciação do que você acha bom. Antes de você começar a rabiscar, a digitar, olha, por exemplo, para um pôster que você viu na rua, de um filme, e que você achou muito legal, que você conseguiu entender com clareza do que é aquele filme, e tentar destrinchar, analisar por que aquilo tem tanta clareza, quais são os elementos daquele pôster que fazem ele ser tão fácil de ler. Ou até quais elementos daquele pôster que fazem você gostar dele, né? Sim. Pode ser uma coisa mais subjetiva, eu acho que isso é bem legal. Exato. A gente não está acostumado a gente recebe muita informação. E é engraçado porque a gente é cobrado o tempo todo de ser crítico, né? De dar uma opinião sobre política, sobre a situação das coisas, sobre o futebol. E a gente se sente obrigado a ter uma visão crítica, mas a maneira como as informações são colocadas na tela, nos painéis, nos cartazes ao redor da cidade, a gente não tem o costume de ter essa visão crítica. Por isso que quando a gente tem que assumir esse papel de criar uma peça gráfica, a gente treme, não sabe o que fazer, não sabe. Então, acho que o primeiro exercício que eu sugeriria é um exercício interno de olhar crítico sobre tudo que está ao seu redor e o que você gosta, o que você não gosta, por que funciona, por que não funciona. Acho que um bom exercício é você arranjar um caderno sem pauta e até pode continuar fazendo as anotações do jeito que você faz em texto mesmo, mas só de você não ter a pauta, você já vai começar a perceber que ele começa a tomar uma forma própria, sabe? Não sei se alguém já tentou anotar assim, você não consegue escrever retinho e às vezes isso é legal, isso é libertador, né? Isso pode te ajudar. Total. Você estava comentando antes sobre a relação das pauta, pautas com... Eu acho muito simbólico que quando você sai da escolinha infantil e vai para começar a aprender a escrever direito e ter o seu caderno de gente grande, o caderno universitário, ele é um caderno pautado, né? A pauta, acho que ela é um símbolo muito grande das limitações que são impostas na maneira como você se coloca no papel. Sim. Você tem que escrever da esquerda para a direita na horizontal. De cima para baixo. Exatamente. Só de você, esse é um exercício muito legal. Pega um caderno, e importante, um caderno para você. Para você não ter aquela vergonha de, mas se alguém ver, o caderno é seu, vale tudo nesse caderno. Folhas em branco. E anota o que você estiver pensando, uma ideia que você teve, só que sem essa rede de segurança da pauta. E vendo o que dá. Começa a exercitar isso para, acho que também assim, pequenos passos para começar a colocar o pensamento visual no seu dia a dia, né? E com o tempo aí você pode se arriscar mais, fazer anotações de mapa mental, bullet journal, talvez seja um primeiro passo interessante também, que tá tendo muita gente fazendo, youtubers, influencers que estão falando sobre os bullet journals. E você pode fazer mapas mentais, tentar olhar para as coisas do dia a dia com uma forma mais visual, por exemplo, mapas.
Você vai, tenho que ir em tal lugar. Olha para aquele mapa, tenta entender qual rua é qual. Eu, por exemplo, sempre estou perdido. A hora que eu saio para andar, eu vou pro lado errado do Maps, eu tenho que voltar no meio do caminho. Super exercício de visualização, né? Eu acho que o pensamento visual é uma coisa tipo, constante, que você tem que ficar toda hora treinando, sabe? Por mais que eu trabalho com isso, sei lá, 2 anos, eu ainda me perco, sabe? Às vezes a gente se prende, é muito forte na influência cultural e social de você cair nas regrinhas, nos quadradinhos. Então acho que é uma coisa o tempo todo de ficar tentando sair disso. Às vezes você vai conseguir, às vezes não vai e tudo bem. E tipo, a tentativa acho que é mais importante do que o sucesso, sabe? Claro, claro. E a gente, poxa, hoje em dia, né, com celular, internet, notebook, a gente é tão exposto, hiper exposto o tempo inteiro à informação visual, que eu acho que isso também tapa um pouco o nosso canal de output. A gente está o tempo inteiro recebendo, e na hora de colocar para fora, a gente vai sempre na zona de segurança, que é escrever do jeito certinho, é escrever, anotar no caderno do jeito mais fácil, né? Mas a gente tá cheio de referência, né? E aí isso me leva a uma outra sugestão de exercício, é para falar do desenho especificamente, né? Para também dizer que a gente não tá deixando o desenho de lado, que é, acho que o exercício mais básico que você pode fazer. Copia. Você tem medo de desenhar, acha que não sabe? Cara, escolhe uma série de desenhos que você gosta, que você acha que pode ser útil para você, bota do lado do papel e copia. Quantas vezes você quiser, não precisa se preocupar em mostrar para ninguém, não precisa se preocupar com a técnica do desenho, mas começa a provar para você mesmo que dá. Você consegue, a sua mão consegue acompanhar as linhas e fazer um desenho. É questão de continuar praticando e tudo bem, depois tem toda uma série de exercícios, de teoria por trás, mas às vezes você aprender a fazer copiando umas 2 ilustrações que você pode começar a usar nas suas anotações, só de você começar a colocar nas suas anotações, nos seus trabalhos, você deixa já de copiar e ela começa a virar uma coisa sua. Porque o que é a criatividade, né? É você se apropriar de coisas diferentes e combinar elas de uma forma nova. É muito difícil você criar algo totalmente do zero. Então, esse ponto de vista do copiar como estudo e exercício, seja no desenho, seja no que for, eu acho que é muito válido. Vira um problema quando você quer se apropriar daquilo, falar que é um desenho seu, que é um texto seu que você copiou. Copiar para isso. Exato. Você vai absorver aquilo e tentar entender por que é aquele exercício que você falou, por que você gosta disso. Você copiar aquilo lá e falar assim, o que eu acho legal é isso. Às vezes no que você está copiando, você fala, puta, mas se fosse desse jeito, seria mais legal, sabe? E aí você começa a colocar os seus inputs ali. Eu estava conversando com o Vitor outro dia sobre o que é saber desenhar, né? E eu acho que isso se aplica meio a tudo. Mas, por exemplo, se eu pegar a minha mão esquerda para desenhar, eu não vou conseguir fazer o que eu faço com a mão direita. Vai ser um desenho muito estranho. Mas, por outro lado, ainda vai ter um certo grau de entendimento ali. E a gente estava tentando entender por que isso. E a gente chegou numa conclusão de que esse saber desenhar tem muito a ver com como você pensa visualmente, como você enxerga o mundo. Então, assim, eu acredito que são 2 músculos. Tem a coisa do visual, do pensamento, de como você enxerga e como você processa aquilo visualmente. E o segundo músculo que é mecânico mesmo, de como você faz os traços, inclusive saber escrever, é a mesma coisa. Você tem que saber que um A é daquele jeito e você também tem que saber como fazer aquele A. Então, tem esses 2 lados que você precisa trabalhar ao mesmo tempo. Você pode desenvolver a sua forma de enxergar e de fazer, e você precisa desenvolver também como você produz aquilo, como você faz acontecer, sabe? Como você aplica. E eu acho que uma coisa muito importante da gente ressaltar aqui, que tem a ver também com essa coisa de desenvolvimento e de como exercitar o pensamento visual, é ressaltar que assim, você tem 2 jeitos de materializar o pensamento visual, ou 2 funções principais para essa materialização do pensamento visual, que é uma anotação pessoal, um momento em que você está colocando uma ideia sua no papel, ou passando um vídeo que você assistiu uma palestra, que você acompanhou uma aula, que aí então o objetivo é você fazer uma anotação para você. E você tem um outro universo que é a hora que você vai usar o registro visual do seu pensamento para mostrar para os outros, para convencer eles de uma ideia sua, mostrar que a ideia é boa, que ela funciona, ou para explicar um plano para a sua equipe.
vender um produto, tudo isso já vai num outro nível de aplicação do pensamento visual que você pode esbarrar em várias inseguranças. Por isso, acho que uma dica bem bacana é de começa fazendo todos esses exercícios e as suas tentativas de materializar o seu pensamento visual no seu caderno pessoal. Na hora que você está ali tentando colocar no papel uma ideia, dá uma pirada, tenta usar os elementos gráficos, desenha o que você conseguir, puxa a seta, faz gráfico, faz mapa mental, mas para você. E vai avaliando a sua evolução. Se você já começar querendo fazer uma coisa que você vai mostrar na apresentação na empresa, a chance de você travar vai ser muito maior. Sim. Eu acho que também tem que ter outro cuidado, que é essa coisa, a gente costuma ser os maiores críticos nossos. Sem dúvida. Então, assim, por mais que seja mais seguro você começar com as suas coisas, você também não pode ficar preso nisso, porque às vezes você vai se cobrar tanto que você não vai ter coragem de pôr pra fora. Às vezes uma coisa que você faz, você acha horrível, você odeia, fala, nossa, eu sou péssimo em fazer isso. Outras pessoas vão achar demais, vão adorar, sabe? Vão falar, nossa, eu queria fazer isso. Eu queria conseguir chegar nesse nível do mesmo jeito que você olha para um ídolo seu e fala, eu queria chegar no nível dele. Eu acho que você também tem que se permitir gostar das coisas que você faz e também se colocar um pouco para fora e escutar as críticas boas. Vai ter gente que vai achar ruim, vai ter gente que vai reclamar, vai odiar o que você faz. Vai ter gente que vai adorar. Então, assim, acho que você pode se permitir escutar as críticas positivas. Escuta algumas críticas fundadas negativamente, também não é, eu odiei, achei horrível. Isso não quer dizer nada, isso você ignora. Tem críticas subjetivas, tem críticas, né, com fundamento. Mas mesmo as subjetivas, às vezes a pessoa pode criticar de uma forma boa, falar assim, olha, eu achei interessante, mas você poderia trabalhar melhor tal coisa. Isso. Isso é uma crítica ótima, cara. Qualquer um tem a ganhar com isso. Claro. Então, assim, também não se deixa bater muito pelas críticas, mas quando você começa a pôr pra fora, acho que você percebe que as pessoas não são tão críticas quanto você mesmo. Você tende a ser o seu maior crítico e às vezes num ponto de se bloquear de fazer as coisas. A gente vê muito isso nos cursos, né? Sim. Quanto que as pessoas se limitam por conta da própria crítica, né? Às vezes a pessoa faz um negócio, sei lá, dando um curso de desenho, a pessoa nunca desenhou na vida. Ela faz um desenho que eu não teria feito, sabe? Tipo, quem tá dando o curso não fala, putz, nunca pensei nisso. Então, assim, todo mundo tem algo a contribuir. Você tem algo a contribuir e tem algo bom a fazer. Você pode ser bom em alguma coisa. E acho que isso é importante. Aceitar e se permitir acreditar nisso. Que a gente tem algo a dizer e algo a contribuir para o mundo, sabe? E é um processo. Sempre. Um processo. Não adianta você também achar que se você não pratica isso há anos, desde criança você não pega no lápis com essa intenção, não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer registros maravilhosos e claros e funcionais. Vai ter que trabalhar. Não adianta você decidir fazer registros visuais que você pode ir num evento e registrar ele. Tipo, você tem esse processo todo. Você vai precisar aprender, estudar, praticar. Sim. Com tudo na vida. Mas, retomando aí da sua fala, né? Só o fato de você ter se inscrito nessa semana e estar assistindo esse vídeo já é uma prova de que você está além da grande maioria das pessoas, que não está nem preocupada em sair da zona de conforto para fazer o registro das impressões dela sobre o mundo, de colocar as ideias dela no papel de um jeito mais visual, mais gráfico, de começar a materializar o pensamento visual num produto bacana. Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? Se permitir também aprender e correr atrás. Acho que isso Sem dúvida. É essencial. Bom, então se vocês pudessem resumir em uma frase o que é pensamento visual, o que vocês diriam pro pessoal que está assistindo a gente? Desenho. Não, eu acho que, cara, pensamento visual, eu acho que é um jeito de olhar para a vida e para o mundo. Acho que é algo que você precisa estar sempre voltando e tentando e se permitindo, sabe? Acho que é muito difícil você definir uma forma do que é pensamento visual. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. E isso é legal, sabe? Acho que isso contribui para a diversidade e para tipo, ter muita discussão sobre o assunto. Então, acho que se permita, acho que é isso. Acho que todo mundo pode e tem que aceitar que pode e que quer, na verdade. Acho que seria mais isso. Eu acredito que pensamento visual é muito
um jeito de olhar para a realidade. Mas ele precisa de um output material, você precisa dar uma forma para esse pensamento, né? E então uma coisa que eu sempre lembro, colando, né, não é uma frase minha, frase do pintor Paul Klee, que ele usava para falar sobre desenho, que para ele desenhar ele dizia que é levar a linha para passear. Eu gosto muito dessa ideia para o pensamento visual, para o registro gráfico, né? Pensa com a linha, e veja bem, não é desenho, é a linha. Ela pode ser a linha que toma a forma de um texto, de uma seta, de uma caixa que contém um texto, de um desenho que apoia essa caixa que contém esse texto. E você vai pensando e passeando com essa linha e colocando no papel e colocando na tela do computador e desenhando com a mão quando está explicando para alguém, e cada vez mais... Ou com o corpo quando está dançando. Exatamente. Uma linha de ação. Exatamente. Ou na hora que você está montando uma apresentação de PowerPoint para apresentar na sua empresa. Exatamente. Quando você está contando uma história para o seu filho. Tudo isso começa a aparecer se você começar a prestar atenção e exercitar. Acho que prestar atenção é muito importante. Olhar para isso, sabe? Tipo, porque muitas coisas que a gente está chegando a essa conclusão que muito do que a gente faz no dia a dia é pensamento visual, mas a gente não se dá conta disso. Então acho que o primeiro passo é se dar conta de o que é pensamento visual na sua vida e como você pode potencializar isso, né? Muito bom, gente. Bom, queria agradecer aí vocês que toparam esse desafio de abrir a Semana do Pensamento Visual. E obrigada a você que está assistindo a gente. Essa é só a primeira palestra da Semana do Pensamento Visual. A gente tem muito conteúdo aí por vir. E espero que você goste muito e que acompanhe todas as palestras. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite, Jé. Obrigado, gente. Acompanhe a semana e, se quiserem, também façam os cursos da Design de Conversa. São muito legais.